Olá, pessoal. Hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre a importância da educação infantil e a importância de todo o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos de idade. O nosso tema hoje é um tema super importante que fala sobre a psicomotricidade. Vamos aos nossos estudos. Estágio supervisionado de educação infantil, estágio híbrido de extensão. Eu faço pedagogia, segunda licenciatura pela Uninter, e meu nome, Osana Darzan Faco Tomanik. Estamos no ano de 2020. Psicomotricidade é o estudo do indivíduo tendo o movimento como aspecto centralizador. A ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Ou seja, gente, é tudo que a criança precisa: desenvolver-se, movimentar-se, conhecer o seu corpo, conhecer o seu entorno e como agir perante o mesmo. A psicomotricidade da educação infantil é uma prática pedagógica e psicológica que usa como referência a educação física para auxiliar o desenvolvimento global da criança por meio de seus movimentos, ajudando a evitar distúrbios de aprendizagem. Olha que coisa importante, hein, gente? Você conhecer o seu corpo, você conhecer os movimentos que o seu corpo pode fazer e isso auxiliar em toda a sua aprendizagem. É muito importante. As ações psicomotoras trabalham os aspectos motor, cognitivo e afetivo. Atentemos bem para esse detalhe. Aspectos motor, ou seja, toda a movimentação do nosso corpo. Aspecto cognitivo, ou seja, todo o conhecimento que nós podemos obter e produzir. E aspecto afetivo, ou seja, conhecer-se, gostar-se e gostar dos outros, né? Então, é todo o entorno, é uma coisa muito importante. Para termos um bom desenvolvimento psicomotor, é necessário que se tenha condições proprioceptivas ou sinestésicas. Gente, que coisa mais importante! Proprioceptivas, ou seja, você ter a percepção ou a sensibilidade da posição, do deslocamento, do equilíbrio, do peso, da distribuição do próprio corpo e de todas as suas partes. Então, quanto que a gente não conhece de adolescentes, de adultos que tropeçam, que caem, que derrubam as coisas, que por onde passam parecem um furacãozinho, que vão derrubando tudo, batem em tudo. Ai, parece que são atrapalhados, desajeitados, porque não foi desenvolvido corretamente essa parte psicomotora desse indivíduo. Tá? Então, essa condição proprioceptiva de você perceber e ter a sensibilidade da posição, do deslocamento, do equilíbrio, do peso e a distribuição do próprio corpo, para onde vai, o que faz e de todas as suas partes, aonde coloco meu braço, aonde coloco minha perna, né? Então, é muito importante. E isso ocorre ao longo do desenvolvimento humano. E ele se modifica, ajusta-se ao esquema corporal. E claro que isso começa na nossa primeira infância, né? Desde bebezinho, você já começa a ter a necessidade de trabalhar esse psicomotor. Alguns itens a serem trabalhados na psicomotricidade. Isso é muito importante e nós devemos ter como uma referência cotidiana. O esquema corporal trata-se do conhecimento pré-consciente do ser humano sobre o próprio corpo. Tal conhecimento permite que o indivíduo se relacione com os espaços, objetos e indivíduos que se encontram à sua volta. Né? Então, voltando àquele
comentário que eu fiz anteriormente. Então, quando você conhece o seu esquema corporal e ele já é pré-consciente, você se relaciona melhor com o espaço, você se relaciona melhor com os objetos e com os indivíduos. Não é aquela pessoa que fica tropeçando, batendo, empurrando, dando trombadas, derrubando tudo à sua volta. Então, é muito importante a criança, desde cedo, reconhecer esse esquema corporal e trabalhar esse esquema corporal. Então, nós vamos discutir ao longo dessa nossa aula, desse nosso bate-papo, como podemos melhorar isso no nosso convívio com os menores. Atividades que podem ser desenvolvidas para que torne mais consciente essa questão do esquema corporal. O contorno do corpo em papel pardo. Você tem o papel pardo, mas pode ser qualquer tipo de papel que você tenha em casa, que você tenha na sua sala de aula, e que seja suficiente para ter todo o corpo da criança. Então, você deita a criança no papel pardo e você contorna o corpinho dela. Eles adoram, eles amam fazer esse tipo de brincadeira. Então, o primeiro reconhecimento é extracorpóreo. Então, que ele vai ver o corpinho dele representado num desenho, num esquema. Então, o contorno do corpo no papel pardo, a criação de um boneco de papel ou de pano a partir desse contorno. Então, você pode fazer um amigo, um boneco que é o seu companheiro, pode ser de papel, pode ser de pano, pode ser de retalhos, fica muito legal, as crianças gostam demais dessa atividade. Confecção de bonecos de papel de vários tamanhos. Então, a partir desse esquema corporal, fazer outros, pegando bonecos de brincadeira ou tentando diminuir esse tamanho do corpinho dele e fazer diversos bonequinhos de papel. Antigamente existia um brinquedo que eu gostava muito quando eu era criança e fiz muito com os meus filhos, que eram as bonequinhas de papel que a gente vestia, a roupinha. Então você fazia o contorno da bonequinha de papel e depois você fazia várias roupinhas de frio, de calor. Então aí você desenvolve também outros tipos de atividades psicomotoras finas, mais detalhadas, para que ele vá desenvolvendo em todos os aspectos. Confecção de bonecos de massinha de modelar. Essa massinha de modelar, ela pode ser comprada, mas ela também pode ser feita em casa, que você já aproveita fazer uma outra atividade com as crianças, principalmente nesse tempo que nós estamos isolados, estamos cada um no seu cantinho em casa, você faz a própria massinha, com farinha de trigo, com água, com anilina. Além dela não ser poluente, ela também não vai ser tóxica para as crianças. E é mais uma atividade que vocês vão trabalhar com eles, também trabalhando a psicomotricidade. Uma coisa importantíssima nessa atividade de fazer o contorno do corpo em papel é sempre nomear as partes do corpo corretamente, né? Pés, calcanhares, tornozelos, joelhos, panturrilha e assim por diante, tá? Com os maiores, você pode até detalhar um pouco mais os dedos, o cotovelo, o ombro, e vai nomeando, e vocês podem até fazer pesquisas de partes do corpo que você tenha que nomear com os pequenos. Desculpa, gente, eu tô saindo de uma gripe enorme. Imagem corporal. É a imagem inconsciente que o indivíduo faz sobre o seu próprio corpo. Todos nós temos uma imagem de como nós somos e temos a realidade de como nós somos. Então é muito importante trabalhar essa imagem corporal. E a cada dia mais precisamos trabalhar a realidade dessa imagem, valorizar o nosso corpo, né? Não sermos obrigados a seguir padrões estéticos. E esta imagem, gente, ela é construída a partir do momento em que o corpo começa a ser desejado. Ela já começa na gestação.
E é muito importante que se valorize o corpo, que se coloque para os pequenos, desde bebê, a importância do seu corpo, como o corpo é útil, é bonito, e como nós podemos cuidar a cada dia melhor desse nosso corpo, né? E aprender a amá-lo. Vale salientar que a construção da imagem corporal é anterior ao esquema corporal. Então, quando nós formos trabalhar o esquema corporal, as crianças já devem ter essa imagem corporal bem construída, né? Ela já deve ter a percepção do corpinho dela. Ou seja, sem a imagem corporal, não há esquema corporal. Então, essas duas coisas devem trabalhar muito juntas e nós temos que aliar muito positivamente, tá? Sempre trabalhando muito positivo. Continuar as mesmas orientações do item anterior, então com aquela questão do esquema corporal, trabalhando, nomeando cada parte do corpo corretamente, e também começando a trabalhar com espelhos. Eu, quando dava aula na educação infantil, eu gostava muito de ter um espelho grande na sala de aula, para que os pequenos pudessem se olhar, se observar, observar o grupo. Esse trabalho com o espelho para os menores é muito importante. Eles vão tomando noção do seu corpo, do corpo dos outros e o espaço em que eles estão se movimentando. Outra coisa muito boa de trabalhar com os pequenos são as fotografias. Fotografia de si mesmo, fotografia dos outros familiares, observar a diferença, semelhança, o olho, a boquinha, o formato da mão, o formato do pé. E hoje em dia, com os celulares, isso ficou muito mais fácil, né? As selfies, as fotos em família. Então, de repente, uma brincadeira de fotografar o pé de todo mundo junto, a mão de todo mundo junto. Existem 1000 recursos deliciosos para podermos trabalhar esse esquema corporal, essa imagem corporal e a construção desse corpo saudável, aliando sempre, salientando que nós estamos falando de psicomotricidade, ou seja, além desse esquema corporal, dos movimentos que o nosso corpo é capaz de produzir. Aí nós entramos na questão dos movimentos, né, do tônus, que é a tensão fisiológica dos músculos responsáveis pelo equilíbrio estático, pelo equilíbrio dinâmico, a postura e a coordenação, estando o corpo parado ou em movimento. Então, praticar uma boa postura, andar corretamente, né, utilizando corretamente as partes do corpo, percebendo as partes do corpo. Então, essa questão do tônus é muito importante. Mais para frente, no próximo vídeo, que nós vamos falar sobre leitura e escrita, essa questão do tônus vai nos auxiliar muito na questão do movimento de pinça. Então, também é uma questão de tonicidade muscular, né? O músculo da mão, então, como desenvolver isso, a postura para se escrever corretamente, para ler com mais conforto, enfim, toda essa questão do tônus muscular que envolve todo o nosso movimento e mesmo quando estamos parados, tá? Então, para boa postura e por aí vai. A seguir, nós vamos discutir algumas ideias de como trabalhar com as crianças em casa, né? Já que nós estamos nessa fase tão desagradável de ter que ficarmos isolados, as crianças não estão frequentando as escolas, poucas estão podendo ir a parquinhos, a praia, enfim, que está tudo tão difícil. Então, como que nós podemos manter essas atividades corporais com as crianças em casa? Brincadeiras motoras, atividades motoras. Disponibilize alguns brinquedos ao longo de um caminho para que as crianças possam explorá-lo. Tá? Então, a gente faz um circuito em casa, na sala, no quarto, na cozinha, e vai deixando para que elas possam abaixar-se, movimentar-se, pegar o brinquedo, enfim, fazer
como se fosse um circuito para que elas possam explorar. Brinquedos sonoros, caixas de papelão são elementos desafiadores e significativos para a aprendizagem. Eu já falei numa aula anterior que muitas vezes a gente compra um brinquedo para criança, um brinquedo caríssimo, e ela se interessa muito mais pela caixa do que pelo conteúdo, né? A caixa vira 1000 brinquedos novos. Ela vira um disco voador, ela vira um cavalo, ela vira um foguete, ela vira um navio, um barco, ela vira um castelo, ela vira um esconderijo, enfim. E brinquedos sonoros, principalmente os menores, se encantam muito com os sons. É claro que a gente vai procurar uma sonoridade que seja agradável, né? Porque alguns brinquedos a sonoridade acaba irritando ainda mais a criança. A atividade vai ajudar a criança a construir a consciência corporal, exercitando o equilíbrio e fortalecendo o tônus muscular. Então, a questão de entrar na caixa, sair da caixa, brincar, empurrar o carrinho, enfim, tudo o que faça com que ela se movimente, ela vai exercitar esse equilíbrio e fortalecer esse tônus. Uma outra brincadeira muito prazerosa é um mapa de tesouro, fazer uma caça ao tesouro. Não precisa ser um tesouro cheio de coisas. Alguns brinquedos deles mesmo que podem se transformar na caixa de tesouros, biscoitos feitos por eles, surpresas que pode-se eventualmente elaborar para as crianças, um bombom, uma bala, enfim, uma fruta, enfim, vai depender de cada família, de cada ambiente, o que vai fazer parte desse mapa do tesouro. Mas vocês podem aproveitar o ar livre, o quintal, um condomínio. Se tiver muito difícil de sair, faz uma caça ao tesouro dentro de casa mesmo. Então, utiliza alguns cômodos para seguir as pistas e esconde o tesouro num outro cômodo, enfim. O importante é usar a criatividade e fazer com que a criança participe junto com outras pessoas, outras crianças da família. E a ideia é justamente essa: reunir os amigos, a família, dentro dos padrões, dos protocolos já que conhecemos, e explorar o ambiente, fazer com que o pequeno se divirta, se movimente, aproveita para fazer diversos movimentos diferentes. Uma das pistas pode ser andar num pé só, andar arrastando o pé direito, arrastando o pé esquerdo, enfim, 1000 ideias podem surgir. O objetivo aqui é trabalhar a sociabilidade e a desenvoltura dentro do espaço. Então, você pode desenhar um mapa dos arredores da onde está o tesouro e ela vai ter que localizá-los. Aí entra a questão de lateralidade, de em cima e embaixo, criar circuitos com obstáculos a serem transpostos. Isso também pode ser feito facilmente com objetos de casa, cadeiras, bancos, almofadas, enfim, tapetes enrolados. Usem a imaginação. E aí as pistas podem ser imitação de um animal, pulando num pé só, andando com a mão no joelho, andando com a mão no ombro e por aí vai. O importante é sempre tentar utilizar o esquema corporal, as partes do corpo, para que tenha um significado para essa psicomotricidade. E sempre, como nós já falamos anteriormente, não existem atividades estanques. Cada atividade vai envolver 2, 3, 4 itens, às vezes até mais. E o importante é dar essa segurança para a criança e fazer com que ela se desenvolva da maneira mais prazerosa possível. Brinquedos de montar. Ai, que delícia, gente. Morro de saudade de brincar com os meus filhos. Peças encaixáveis,
que desenvolvam o raciocínio lógico e que dê a noção espacial. Eu gostava muito daqueles blocos grandes de plástico, de madeira, de encaixe, o pequeno arquiteto, né, que tem aqueles bloquinhos de madeira que você vai formando casinhas, cidades. E isso pode ser feito também com materiais que você tem em casa e que você pode dar outras funções para eles, né? Então, um pote de margarina, um vazio, potes plásticos, bacias, enfim. Tudo que você tiver pode ser transformado em brinquedos de montar com as crianças. Para as crianças de até 2 anos de idade, é importante que as peças sejam de madeira para facilitar o manuseio. Painéis vazados, com espaços de diferentes formatos para inserir os objetos. São ótimas opções. A imaginação pode ir além. Materiais não estruturados, como caixas, caixa de sapato, caixas que vem compra de supermercado, caixinhas pequenininhas, caixinha de sabonete, enfim. Tudo o que não é brinquedo, que é um material que pode ser reciclado e pode ser usado como brinquedo, ele é chamado de material não estruturado, ou seja, ele vai além da função que ele já ocupa. Então, materiais não estruturados como caixas, blocos de madeira de tamanhos diversos, tecidos, cestos, bacias, também são objetos que aguçam a curiosidade e a imaginação das crianças. Aquela famosa figura do menino maluquinho com a panela na cabeça como se fosse um chapéu, né, gente? Para mim, aquela imagem sempre é fantástica do quanto que a criança é imaginativa e despreendida de convenções. Ajudando na construção da noção de espaço e ampliação do repertório corporal. Então, o quanto mais eu posso fazer com o meu corpo, o quanto mais o meu corpo é capaz. A caixa sensorial é muito gostoso de fazer e, olha, eu acho que todas as idades gostam e devem experimentar a caixa sensorial. É uma solução caseira, interessante para os bebês ampliarem seus vocabulários, aguçando os sentidos, e pode se tornar mais complexa à medida que as crianças vão crescendo. Então, é uma brincadeira que pode fazer com o bebê e com a vovó. A atividade consiste em apalpar um objeto misterioso para descobrir, por meio do tato, o que é aquilo. Abra 2 orifícios nas laterais de uma caixa de sapato para que o pequeno possa enfiar as mãozinhas por ali. Dentro do recipiente, esconda itens que façam parte do dia a dia da criança. Uma fruta, um brinquedo, um livro e por aí vai. Um bichinho de pelúcia, uma bolinha, enfim, qualquer coisa que ele possa tentar, e ele tem que descobrir o que é aquilo. Aproveite ainda para customizar a caixa sensorial com a criança, colocando tiras de revistas, de jornais, de fitas, de contas, tecidos macios, faz tipo uma luvinha para pôr dentro da caixa. Enfim, tem 1000 ideias geniais e a internet está aí para nos ajudar com a criatividade e como montar essas caixas. Amarelinha. Quem nunca brincou de amarelinha, né, gente? Uma brincadeira delícia. Quando o clima estiver bom, recorra a essa brincadeira atemporal. Além de um exercício físico excelente para a coordenação motora, o simples ato de pular nas áreas demarcadas e desviar da pedrinha gera uma saudável competição entre a criançada e entre os adultos também, hein? Para tornar a disputa ainda mais calorosa, ensine-os a desenhar percursos diferentes, com mais casas, em espiral, com outras formas geométricas. A imaginação não tem limite. Então, pode até, dessa vez vai com 2 pés, da próxima vez vai com um pé só, com o pé direito, com o pé esquerdo, com uma das mãos levantadas, com uma mão no quadril, com uma mão no ombro, com as mãos cruzadas para trás, enfim, 1000 ideias. Coordenação global ou motricidade ampla. Trata-se da presença de diversos músculos na execução de movimentos voluntários e complexos.
Exemplos de atividades para desenvolver essa atividade global. Circuitos com bola mais fita, circuitos de almofadas, corridas de pinguim, andar como um urso, fugir dos tubarões, túnel com a ajuda de uma mesa, túnel com caixas de papelão, carrinho de mão, rebolar no chão, brincar com balões, apanhar bolas de sabão, corrida de saco, desenhar com os pés, jogos variados com pompons, futebol, vôlei, basquete, queimada, não dá para jogar dentro de casa. Mas se for com pompons, dá, né? Aí fica super divertido. Jogar tênis com balões, bexigas, também pode ser feito dentro de casa. Andar de bicicleta, aí já tem que ser fora, né, gente? Então, são atividades que vão ajudar a desenvolver o esquema global, o tônus global, né? Fazer esse movimento mais amplo. Aí nós entramos na motricidade fina. O que vem a ser essa motricidade fina? É aquela que a gente chama de movimento de pinça, que você vai trabalhar atividades mais delicadas com a ponta dos dedos, né, que permite que sejam realizados movimentos coordenados utilizando pequenos grupos musculares das extremidades, até mesmo com os dedinhos dos pés, né? Procurar pegar bolinha de gude com os dedinhos do pé, rolar cabo de vassoura com os dedinhos do pé, é super importante. E nas mãos, principalmente, para prepará-los para a atividade futura que vai ser da escrita. Algumas dicas para trabalharmos essa motricidade fina. Rasgar papel livremente, em pedaços grandes, em tiras, em pedaços pequenos. Inicialmente, use papel menos espesso e vá aumentando o nível de resistência. Com os pequenos, o papel higiênico, ele é bem fácil e ele vai sendo rasgado de uma maneira mais fácil. Mais para frente, recortar com tesoura, treinar a forma de segurar a tesoura, cortar o ar sem papel, recortar vários tipos de papel com tesoura, tiras de papel largas e compridas, formas geométricas e figuras simples desenhadas em papel dobrado, né? Fazer aquelas famosas toalhinhas de papel. Os pequenos adoram, eles amam fazer aquelas toalhinhas. Colar recortes em folhas de papel livremente, recortes em folhas de papel apenas numa área determinada, recorte sobre linha vertical, recorte sobre linha horizontal, recorte sobre linha diagonal. Então, aí, além da coordenação motora, nós vamos trabalhar também a coordenação visual, né, que é muito importante para a maturidade neural, que nós vamos ver mais para frente, que vai ser essencial na hora da criança aprender a ler e escrever. Modelar com massinha, com barro, em formas circulares, esféricas, achatadas no topo, ovais, cônicas, cilíndricas, quadrangulares, o que a imaginação permitir, tá? Quanto mais ideias, melhor. Fazer furos no isopor ou na cartolina, sabe aqueles isopores chatos que ainda vêm nas compras de mercado? Né? Principalmente quando compramos frios, carnes, às vezes verduras, legumes. Guarda aquele isopor, além de a natureza agradecer bastante, ele é um ótimo material não estruturado para fazer atividades de psicomotricidade fina. Então, a criança pode furar livremente com uma agulha de crochê ou com uma caneta sem carga, claro que sob a supervisão. Depois ela pode pintar, ela pode inclusive fazer bordados nessa placa de isopor ou nessa placa de cartolina que a gente chamava de alinhavo. Fazer esse alinhavo largo, depois mais fino, com uma lã mais grossa, depois com uma linha mais fina, é sensacional para trabalhar essa psicomotricidade fina, essa coordenação motora fina e também a coordenação visomotora.
Encaixar objetos uns dentro dos outros, pode ser brinquedos maiores dentro de um pote de sorvete, por exemplo. Enfiar um cotonete dentro de um canudinho de diversas espessuras. Fazer pulseiras coloridas com elásticos encaixados uns nos outros. Colocar miçanga dentro de um fio de lã e criar um cordão. Colocar tampas dos frascos que se tem dentro de casa. Então, sobrou o frasquinho de maionese, um frasco de ketchup, vira um material não estruturado. Então, abre e fecha várias vezes, e os que forem um pouquinho maiores, já ajudar na preparação da mesa, na preparação de alguns alimentos, ajudando a abrir e fechar. Não sendo vidro, sempre com supervisão de um adulto, perfeito. Guardar botões dentro de um pote sem abrir. Fazer um corte numa tampa de plástico com espaço suficiente para passar um botão, como se fosse um cofrinho. Também pode ser feito um cofrinho, né? Para ele guardar as moedinhas. A atividade consiste em conseguir colocar os botões dentro do pote, passando pelo buraco da tampa. Encaixar vários clipes, uns dentro dos outros, até criar uma espécie de pulseira ou de colar, ou de uma fileira grande para fazer um enfeite. Fazer uma trança utilizando 3 fios de lãs ou fitas de cetim. Começa com tiras mais largas para ficar mais fácil e vai diminuindo a espessura da fita, da lã, à medida que vai tendo mais habilidade manual. Pintar um desenho com os dedos e pedaços de esponja. Aqui, gente, uma dica bem importante para os menores, giz de cera bem grosso, que eles possam afirmar as mãozinhas. E à medida que eles vão crescendo, vai diminuindo a espessura do lápis ou do giz de cera. E tem também os lápis triangulares, que ajudam a fazer o movimento correto de pinça. E sempre orientar para que pinte dentro de um contorno. Aí, lógico que à medida que vai crescendo, à medida que vai tendo uma maturação neural para poder conseguir fazer esse tipo de atividade. Mas é sempre importante reforçar que ele deve pintar sempre numa mesma posição, sempre não saindo do contorno, sempre num único movimento e sem deixar espaços em branco, tá? Isso vai fazendo com calma, não é para fazer tudo de uma vez, tem que ter prazer no fazer essas atividades. Essas atividades, elas devem ser prazerosas, elas devem ser lúdicas. Brincar de boneca. É possível pintar as unhas de uma boneca, maquiá-la e pentear seus cabelos. Também já é uma forma de aprender o autocuidado e o cuidado com o outro. Fazer quebra-cabeça, um puzzle. Existem diversos tipos. Gente, é um material que eles amam ajudar a fazer. Tem ideias incríveis na internet, mas deve sempre levar em consideração a idade da criança, tá? Se você for comprar o quebra-cabeça, verifica a faixa etária, o tamanho das peças e o nível de dificuldade. Você não vai dar um quebra-cabeça de 5.000 peças de um castelo europeu para uma criança de 3 anos, né? Então, eu gosto muito de trabalhar o quebra-cabeça com figuras que eles já reconheçam. Fica muito mais fácil, fica mais agradável e ele vai reconhecendo esse tipo de figura. Jogo com bola, como boliche, encaixar as bolas no cesto de lixo, guardar todas as bolas numa caixa. É muito gostoso fazer boliche com garrafas PETs também, tá, gente? É uma dica bem boa. Brincar de estender a roupa. Deve recortar desenhos de roupa numa revista ou mesmo num tecido e depois pendurar num varal com uma corda e pregadores. Faz o varalzinho entre 2 cadeiras, num cantinho da parede, e aí ele pode até pendurar os possíveis trabalhinhos, né, as possíveis atividades artísticas que ele vai fazer. Fica bem bonito. Empilhar blocos de diferentes tamanhos. Você pode criar seus próprios blocos usando espumas de flutuar na piscina.
aqueles famosos espaguetes, né, que são ótimos também para as crianças brincarem. Cobrir um desenho feito à mão com pequenos objetos como botões, miçangas ou pequenos recortes de papel colorido. Eu gostava muito de brincar também com os meus filhos e com os meus alunos da educação infantil, de fazer bolinhas de papel crepom. Corta diversos pedacinhos, rasga com a mão diversos pedacinhos e depois enrola fazendo bolinhas, e aí cola num desenho ou numa arte livre. É muito prazeroso, fica lindo o trabalho e é um excelente trabalho de coordenação motora fina e também de coordenação visual. Organização do espaço temporal. Trata-se da capacidade de se orientar e realizar movimentos de forma adequada dentro do espaço e tempo disponíveis, utilizando alguns jogos propostos anteriormente, enfatizar a lateralidade, os movimentos do corpo para a esquerda, para a direita, frente, trás, em cima, embaixo. Então, voltando lá no jogo da amarelinha, naquela brincadeira de circuitos, no boliche, sempre procurando fazer os movimentos do corpo, enfatizando a lateralidade, então esquerda, direita, frente, trás, em cima, embaixo, e nomeando corretamente as partes do corpo e o espaço que você tem. Para seguir essa organização, é preciso ter noção de perto, longe, em cima, embaixo, dentro, fora, ao lado de, antes e depois. Então, são pequenas orientações espaço-temporais que deve ser nomeada e deve ser apresentada para a criança desde os primeiros meses, né? Então, à medida que você vai conversando com a criança, já bebezinha, ainda de colo, você já vai colocando esses itens, já dando essas noções, e ela já vai percebendo, né? Parece que não, mas ela já vai interiorizando essa organização. Utilizando alguns jogos propostos anteriormente, podemos enfatizar a lateralidade dos movimentos do corpo para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, em cima, embaixo, como já foi citado anteriormente. Outra coisa bastante importante para trabalharmos na psicomotricidade é o ritmo, que está relacionado diretamente à organização espacial. Então, com músicas, mímicas, brincadeiras de rodas, cirandas, acompanhar as músicas preferidas com as palmas e bater de pés. Essa questão de ritmo, ela marca o tempo e ela marca a tonicidade muscular e toda a sua coordenação motora. Parece que você entra, o seu corpo entra também no ritmo, tá? E isso a gente pode fazer desde o bebê recém-nascido para sempre, né, gente? É uma delícia acompanhar uma música, batendo a palma, instalando os dedos, até hoje a gente faz isso. E a gente pode também criar com os pequenos instrumentos musicais, com material reciclado. Chocalho, tambor, reco-reco, pandeiro, e de repente montar uma bandinha familiar, né? Fica super divertido. Além de divertido, é mais uma atividade para trabalhar a criatividade, a psicomotricidade fina e a atenção, sem contar que todas essas atividades que nós estamos falando aqui vai proporcionar uma motivação para a criança desenvolver-se de uma maneira muito lúdica, muito prazerosa. E o que eu sempre gosto de frisar, ninguém aprende se não estiver motivado. E ninguém fica atento sem motivação, tá? Então, duas coisas bastante importantes. Lateralidade, né? Tem muito adulto que até hoje pensa onde é a esquerda, onde é a direita. É definida pelo uso dos dois lados do corpo em movimentos do dia a dia. Para entender melhor este conceito, difere-se da dominância lateral, por exemplo, na qual o indivíduo desenvolve maiores habilidades em um determinado lado do corpo, como os destros e os canhotos.
Na lateralidade, trabalhamos o lado direito e o esquerdo, onde nos localizamos, como nos movemos, sem nos preocuparmos com a dominância lateral. Não importa se ele é destro ou não importa se ele é canhoto. O importante é trabalhar a lateralidade. Algumas brincadeiras, boliche, amarelinha, jogo de dama, dominó, jogos de circuito e outros já citados anteriormente, sempre que se possa desenvolver a percepção de esquerda e direita. Lembrando que a psicomotricidade é movimento. Devemos sempre aproveitar todas as oportunidades para motivar, incentivar e desenvolver as habilidades e competências das crianças. Certo, gente? Eu espero ter sido clara, ter proporcionado uma fonte de reflexão e ter dado algum auxílio para vocês trabalharem essa questão da psicomotricidade com os pequenos. E agradeço bastante a atenção de vocês. Espero vocês no meu canal do YouTube, no meu Facebook, e estou aberta a questionamentos, a debates, a ideias, a troca de informações. Estou à disposição, tá bom? Em breve volto com uma próxima aula, falando ainda sobre o desenvolvimento infantil, tá bom, gente? Fiquem bem, espero vocês. Deixem seu comentário, deixem sua curtidinha e até a próxima. Tchau, tchau.